Olá, estamos aqui para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, mas antes vamos atualizar você sobre o que aconteceu mais cedo aqui na Assembleia Legislativa. A Comissão de Segurança debateu sobre os casos de desaparecimento de pessoas no Espírito Santo. Em média, há registros de 6 ocorrências por dia. Em 2022 foram quase 2.400 desaparecidos. A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente repercutiu a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso sexual infanto-juvenil. O colegiado também abordou o movimento Eu Escolhi Esperar, que fala sobre os riscos da sexualização precoce. O colegiado de Cultura e Comunicação Social da Assembleia homenageou a sambista Dorcas Nunes pelos 50 anos de carreira. E representantes do Sindisaúde do Espírito Santo foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos. Além de reajuste salarial, a categoria reivindicou o retorno do pagamento de insalubridade e reestruturação de carreiras. E agora, sobre a sessão ordinária, o reajuste dos servidores também está em pauta. 3 matérias sobre o assunto estão para leitura no expediente do dia, o que indica que pode haver sessão extraordinária. Vamos aos trabalhos da sessão. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde já registramos a presença de 13 parlamentares, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido ele, o delegado Danilo Maense, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muito obrigado. Dispenso nesse momento a leitura da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia Legislativa. Consulto se existe algum colega deputado que queira fazer registro de um minuto de silêncio. Já ouço imediatamente o delegado Danilo Maense. Pois não, presidente, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do agente de polícia José Geraldo de Lazari. José Geraldo já estava aposentado, presidente, prestou relevante serviço à população do Estado do Espírito Santo, foi homenageado aqui nesta casa no dia 21/10/2023 e faleceu agora. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Ok, deputado Danilo Maense. Ouço agora a nossa deputada e ministra Irini Lopes. Boa tarde, presidente, demais colegas. Boa tarde a todos os servidores públicos que estão aqui nas galerias. Certamente ontem alguns colegas devem ter feito esse registro, mas eu gostaria de deixar aqui registrado, como presidente da Comissão de Cultura dessa casa, o pesar, a tristeza e a grande perda para a cultura do Espírito Santo com o falecimento do nosso querido amigo Chico Lessa. Que ele siga em paz, em luz, que nós sempre teremos a saudade e o legado que ele nos deixou. Deputada Irini Lopes, também quero me somar à manifestação de Vossa Excelência. Chico Lessa realmente nos fará e já está fazendo uma falta muito grande pelo que contribuiu, na cultura, na musicalidade, uma figura ímpar, que gravitou em todos os setores, meios, cidades, reconhecido pelo país afora, mas especialmente aqui no nosso estado. Tive a oportunidade de bater um bom papo com ele ainda no ano passado, encontrei com ele algumas vezes no norte do Espírito Santo e eu fiquei sabendo que houve, não estava aqui para poder fazer esse registro e prestar minha solidariedade nesse momento de dor da família, dos amigos, que naturalmente são dezenas de milhares, e dizer, me somando à fala de Vossa Excelência. Deputada Janete de Sá.
Bom dia, deputados, deputadas, presidente, deputado Marcelo. Também quero fazer o pedido de 1 minuto de silêncio em homenagem a um colega nosso lá do nosso município de Cariacica, deputado Marcelo Seu, Vicente Celestrino, pai de Dr. Wesley, que trabalhou muito tempo no IPEM, um amigo de longa data, e a gente vem aqui fazer esse pedido de 1 minuto de silêncio em homenagem ao que ele representou para a gente, tanto para a família, um homem íntegro, um ferroviário, colega de Vale, de extremo valor, mas também um grande ser humano e companheiro. Então, a família de seu Zé Celestrino, ao Josemi também, que é muito amigo da família, os nossos sentimentos. Zé Celestrino faleceu. E um pedido de pesar em favor desse grande homem, lá do nosso município de Cariacica. Deputada Janete de Sá, também me somar à manifestação de Vossa Excelência nesse minuto de pesar e também abraçar os teus familiares e amigos, né, que pedem essa grande figura. Também quero registrar 1 minuto de silêncio, deputada Irine, senhoras e senhores deputados, pelas vítimas das chuvas que mais uma vez assolam o povo gaúcho. Muita gente morta, muita água, realmente o cenário é de guerra. Há um sentimento muito grande de impotência porque você não consegue enfrentar fenômenos da natureza como esse. Mas o mais importante de tudo é a solidariedade do povo brasileiro, que imediatamente tem colocado à disposição do povo gaúcho tudo aquilo que dispõe. Eu estava assistindo um programa e vendo uma senhora dizendo que ela tinha pouco ou quase nada para doar, mas que ela iria dividir a roupa do marido dela, usada, porque era a única condição que ela tinha de doar, e assim ela o fez. Isso é um gesto tão bacana, e o que mais me entristece é que em meio a tantas mortes e tantas outras ainda que nós iremos descobrir por conta das águas que ainda não baixaram, um bocado de gente numa guerra sem precedentes de ideologia partidária que não vai salvar ninguém, que não vai reconstruir o Estado gaúcho e que não vai trazer dignidade para ninguém. Nesse momento, eu peço às pessoas que parem com essa guerra besta, que nós primeiro façamos o nosso papel de solidariedade, de ajudar as pessoas que nesse momento estão precisando pra caramba de apoio financeiro, de carinho, de afeto, de investimento por parte do Estado, do setor privado, de uma ação humanitária. Então, acho que é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Ouço o deputado Thiago Hoffmann. Pelo senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pelo posicionamento desta casa em relação às chuvas no nosso estado irmão Rio Grande do Sul. Eu ontem, senhor presidente, tive a oportunidade de também solicitar 1 minuto de silêncio por essa mesma razão. E hoje, senhor presidente, eu passo aqui só para complementar a fala de Vossa Excelência, que o governador anunciou, e aí eu peço a todos os deputados e a todos que nos assistem que possam divulgar. Deputado Danilo, o governador anunciou que o ES Solidário, que recebeu doações financeiras para ajudar as pessoas que foram vítimas das chuvas no sul do Espírito Santo, agora, a partir de hoje, também está disponível para que nós possamos coletar de forma segura doações financeiras para levarmos para o Rio Grande do Sul. Então, quem quiser fazer uma doação segura no estado do Espírito Santo, completando a fala do nosso presidente Marcelo Santos, pode fazer, presidente, através do ES Solidário, que o governador está disponibilizando, junto com esta casa, com a Assembleia Legislativa, para que possamos receber doações para o povo do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Deputado Thiago Hoffmann, então, por solicitação dos deputados Danilo Baense, Irine Lopes, Janete de Sá, Thiago Hoffmann e este presidente, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Primeira fase do expediente, do item 1 ao 11º, projetos
do governador do Estado, da mesa diretora, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das senhoras e senhores deputados, para os fins que especificam. Despacho para o item 1, 3, 8 e 10, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. Despacho para o item 9 e 11, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Despacho para o item número 2 a Comissão de Finanças. Do item 12º ao 14º, tratam-se de emendas parlamentares aos projetos que especificam. Despacho para esses itens junte-se ao projeto de lei referido. Do item 15, os itens 15 e 16 são requerimento de informações oficiais. Despacho para esses itens oficie-se. Segunda fase do expediente de deliberação, requerimento de urgência 9924, de minha autoria, o projeto de lei 249/2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam com os encontros, contrários se manifestem. Aprovado. Do item requerimento de urgência 101/24, de minha autoria, o projeto de lei, e do deputado Dari Pagong, ao projeto de lei 248/2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 100/24, de minha autoria, ao projeto de lei 247/2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 103/24, de minha autoria, ao projeto de lei 239/2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 33/24, deputado Calegari, Coronel Wellington e deputado Lucas Polese. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Deputado Camila Valadão. Eu quero registrar meu voto contrário nesse item 21, requerimento de urgência 33 de 2024. Registrado o voto da deputada Camila Valadão e da deputada e ministra Irini Lopes. Votos contrários. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Capitão Assunção, pela ordem. Eu acredito, não lembro o número, mas acredito que eu tenho um projeto de lei correlato. Eu peço à Vênia para que seja verificado e, por gentileza, colocar em anexo. Casa Grande, se tiver correlato, já estou determinando o apensamento da matéria. Obrigado, presidente. Deputado Capitão Assunção. Do item 22 ao item 102, indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento eu colocarei a discussão no plenário em conjunto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade as indicações. Nesse momento, eu estou suprimindo a fase das comunicações, estou encerrando a sessão para fazer uma convocação. Tem um veto na pauta. Desculpa, não foi votado o veto na pauta. Eu devia ter votado ontem. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo C da Constituição Estadual, de veto parcial ao projeto de lei 433/2023, da autoria do deputado Denis Silva, convoca a Comissão de Justiça. O relator foi designado deputado Tiago Hoffmann para oferecer parecer à matéria. Senhor presidente, eu estou relatando na Comissão de Constituição e Justiça, veto parcial do excelentíssimo senhor governador Renato Casagrande, pela constitucionalidade, legalidade e manutenção do veto, uma vez que, primeiro, porque o veto não descaracteriza o projeto proposto pelo deputado Denis Silva, e, em segundo lugar, porque o veto, de fato, veta itens inconstitucionais que levam à atribuição ao Poder Executivo. O deputado Zé Esmeraldo, Vossa Excelência conhece bem isso, sabe que nós aqui não podemos levar atribuições para o Poder Executivo. Portanto, eu encaminho pela constitucionalidade, legalidade e manutenção do veto parcial do governador Renato Casagrande. Coloco meu parecer em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Deputado Mazinho dos Anjos, presidente da comissão, com o relator. Deputado Denis Silva, com o relator. Deputada Janete de Sá, com o relator. Deputada Raquel, com o relator. Deputado Capitão Assunção. Presidente, se o próprio autor da matéria está pedindo para votar com o relator, vou acompanhar, então. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Deputado Dari Pagong, em substituição, com o relator. Deputado Lucas Caramuça. Deputado Tiago Hoffmann, eu mesmo acompanho meu parecer. Portanto, senhor presidente,
Aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, parecer pela manutenção do veto parcial. Devolvo a matéria a Vossa Excelência. A manutenção do veto parcial foi aprovada no relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, se tratar de veto parcial. A votação é nominal. Estou autorizando o painel para registro dos votos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann. Conforme entendimento com o autor da matéria, nós solicitamos o voto sim pela manutenção do veto parcial do governador Casagrande. Ok. A liderança, a vice-liderança do governo e também a vice-liderança do bloco encaminha voto sim, com a essência, inclusive, do autor da matéria, deputado Denner Januário. Ouço o líder do outro bloco, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como o autor da matéria, o Deninho, foi favorável também ao veto, nós encaminhamos voto sim. Ok, então também o segundo bloco encaminha pelo voto sim. Os dois blocos encaminhando o voto sim. Eu aguardo o registro dos votos dos colegas deputados. Deputado... Presidente, pela ordem. Presidente. Luciano, só um minutinho. Deninho, só um minutinho. Luciano. Painel. Deputado Denner Januário. Não, agora não. Deputado Deninho, pode falar, o painel está dando uma reconfiguração. Para esclarecer aqui, para todos que a lei já existe, está em vigor, é a Lei 12.067, ok, excelência? Só foi vetado um artigo da nossa lei. Para esclarecimento dos votantes, deputado Januário acabou de colocar aqui, de sanar qualquer dúvida que pudesse existir. Aguardando o voto do deputado Sérgio Meneghelli, deputado Dari Pagung, nosso líder do governo, deputado Bispo Alves e deputado Calegari. Deputado Calegari, o voto de Vossa Excelência. Não, é muito grande. Alcântara não votou. Deputado Alcântaro. Deputado Alcântaro Filho, voto. Não, senhor, está sem o voto. Só falta o Bispo Alves e Vossa Excelência votarem para finalizar a votação. Deputado Alcântaro para votar. Último voto. Deputado Alcântara votou. Finalizando, então, procede votação. 26 deputados presentes, 4 ausentes, 26 votos, 1 abstenção, 2 não, 26 sim. Em face do resultado, fica mantido o veto parcial. Comunique-se ao governador. Está despachado errado aqui. Então, nesse momento, eu estou encerrando a sessão e convocando uma extraordinária para as 15h20. Está encerrada a sessão. É que eu ajudei lá, pô. Você está acompanhando nesse momento o intervalo entre a sessão ordinária, que acabou de ser encerrada, e uma nova sessão foi convocada para daqui a 2 minutos para votar vários projetos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Executivo e da Assembleia Legislativa para reajuste do salarial dos servidores públicos. Todos os 4 projetos, eles prevêem um reajuste de 4,5%. Ontem e hoje, há representantes de várias categorias aqui nas galerias da Assembleia.
e as categorias estão reivindicando um aumento de 14,38%. Esses projetos que prevêem o reajuste salarial dos servidores, eles entraram hoje no expediente e no mesmo expediente foi votado o pedido de urgência, por isso foi convocada a sessão extraordinária para que eles sejam votados ainda hoje. E nessa terça-feira também foi protocolado uma proposta que inclui o governador, o vice-governador e os secretários na revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Dessa forma, corrige e passa também a remuneração desses servidores para 4,5%, conforme os demais servidores públicos. Esse projeto de lei é uma iniciativa conjunta dos deputados Mazinho dos Anjos e Janete de Sá. Então, de certa forma, iguala a revisão geral da remuneração do governador, do vice-governador e dos secretários à revisão que está sendo proposta para os servidores, que é de 4,5%. E na sessão de hoje, na sessão ordinária, no expediente, 5 novos projetos começaram a tramitar, são projetos de lei de autoria dos deputados. E eles tratam, um deles, por exemplo, do deputado Lucas Escaramuça, dispõe sobre o Programa Estadual de Polos Gastronômicos e de revitalização econômica desses polos gastronômicos para o Espírito Santo. Pedir os colegas deputados que registrem suas presenças. Grosso, estava tomando dedado. Tomei. Eu fiz ontem também. É Márcio, Ana. Eu fiz ontem também. Eu fiz. Oi, filhote. Show. Oi, filhote. Show. Seu pai vai Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido ele, mais uma vez, o delegado Danilo Baense, a proferir um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Provérbios 31:10. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubiça. Muito obrigado, deputado Danilo Baense. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro a mesma conforme disponibilizada, aprovada e disponibilizada no site oficial da Assembleia. Não há expediente a ser lido. Imediatamente já estamos na ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 248/2024, oriundo da mensagem governamental 120/24 do governador do Estado, que encaminha o reajuste às tabelas de vencimento de soldos, de subsídios dos servidores públicos, incluindo militares da administração direta, das autarquias e das funções públicas de direito público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Nesse momento, eu convoco as comissões Justiça e de Finanças e designo o deputado sem emenda. Deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar a respectiva Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Antes, porém, deputado Mazinho, eu quero deixar registrado, está aqui na galeria conosco o presidente do sindicato Irã, acompanhado também de servidores, que me entregou um documento, a manifestação. Ela está conosco, mas quero registrar também a importância desse sindicato. E nós estamos aqui num colegiado
não é uma decisão monocrática, é de colegiado, e esse colegiado vai decidir uma vez que nós estaremos apreciando matérias do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, com a ausência do Judiciário, que ainda falta a reunião do Pleno, e da Defensoria Pública. Então, registro aqui também a importância do sindicato. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos, para presidir e relatar as comissões reunidas Justiça e Finanças. Presidente, receba a matéria, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 248 de 2024, oriundo da mensagem governamental 120 de 2024 do Governo do Estado do Espírito Santo, encaminhamento que reajusta as tabelas de vencimento de soldos e subsídios dos servidores públicos, incluindo militares, administração direta, das autarquias, das fundações públicas, direito público, do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, das providências. Eu estou avocando matéria para a relatoria, presidente, estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa sem emendas, e coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Quero encaminhar, presidente. Não, eu estou contando em discussão. Só na hora, não vou discutir não, só quero encaminhar. Ok, então... Eu não posso discutir não? É no plenário encaminhamento, ok? Coloca a matéria, então, em votação, tendo em vista que nenhum deputado queira discutir na Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, reuniões conjuntas. Pergunto como vota a deputada Janete Sá. Com o relator, deputada Raquel se encontra? Deputado Capitão Assunção, como vota? Eu tenho uma emenda oral para ser apresentada. E como eu estou entrando em contato aqui com já passou da fase de apresentação de emenda, porque eu já estou na votação. Sim, mas só que ela foi protocolada, só que não estão conseguindo achar aqui. Não está aparecendo, mas está no sistema. Então eu queria, dessa forma, apresentar essa emenda e... Mas já começamos a votação, capitão. Tá, então nós vamos ter que parar um pouquinho até achar no sistema, presidente. Oi? Eu só quero... Está no sistema a emenda? Deixa eu fazer a leitura da emenda. Então faz a leitura da emenda. Tá bom, obrigado. Vou fazer. Oi? Obrigado, presidente. A nossa emenda modificativa em relação ao projeto de lei 248, ela altera o artigo 1º do projeto de lei 248 de 2024, que reajusta as tabelas de vencimento de soldos, de subsídios dos servidores públicos, incluindo os militares estaduais, a administração direta das autarquias e das fundações públicas de direito público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo e da outras providências. O artigo 1º fica dessa forma: ficam reajustados em 14,38% as tabelas de vencimentos de soldos e de subsídios dos servidores públicos, incluindo os militares estaduais, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas de direito público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Vamos à justificativa rápida, senhor presidente. A presente emenda tem a finalidade de alterar o projeto de lei número 248 de 2024, que reajusta as tabelas de vencimento de soldos, de subsídio dos servidores públicos, incluindo os militares, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do direito público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. De acordo com o projeto de lei, ficará registrado o projeto de lei original ficará reajustado em 4,5% as tabelas de vencimentos de soldos e de subsídios dos servidores públicos, incluindo militares, da administração direta, das autarquias, conforme o bojo da lei, do projeto de lei original. Entretanto, o reajuste linear de 4,5% a partir do mês de maio não cobre as perdas salariais que totalizam 14,38%. O reajuste salarial em apreço ele é totalmente ínfimo, perto do reajuste salarial do governador e do vice-governador, que receberam 6,7% do reajuste esse ano e já aprovados outros 5,3% para 2025.
Além disso, o alto escalão do governo, como dirigente de autarquias, tiveram um aumento salarial que ultrapassaram 70%. Essa discrepância no reajuste salarial representa um verdadeiro desrespeito ao funcionalismo público, posto que os do alto escalão receberam percentuais superiores, enquanto para os demais servidores eles sequer garantem a inflação. Segundo o estudo realizado pelos servidores da Receita, a concessão de um reajuste de 6,7%, equiparando ao recebido pelo governador, teria um impacto de apenas 126 milhões em 2023 nas despesas líquidas com o pessoal. A concessão desse reajuste também manteria o Espírito Santo no limite da lei de responsabilidade fiscal, atingindo apenas 41% de sua receita com folha de pessoal, sendo que o limite de alerta é 44% e o máximo 49%. É preciso destacar que o valor recebido pelos servidores irá voltar em sua maioria para o próprio Estado, com os servidores consumindo nos nossos comércios, serviços, enfim, valorizando a economia capixaba. Diante do exposto, senhor presidente, e pela relevância da matéria, contamos com o apoio inicialmente da CCJ para que receba a nossa emenda e com os demais parlamentares quando ela for aprovada por todos os deputados. Não é uma questão de reajuste salarial, nós estamos tratando, senhor presidente, para finalizar, de recomposição de perdas que o Estado tem como garantir isso, sem alarde nenhum, continuando com a nossa nota máxima, nossa nota A. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Tendo em vista que retomou a discussão da matéria, pergunta a algum deputado que quer discutir. Eu quero, estou pedindo um tempão. Não tendo, eu vou encaminhar a votação. Você quer discutir? Quero. Serginho. Então vou fazer. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, na verdade eu nem vou discutir a matéria porque a gente já sabe o resultado, mas eu quero mais uma vez fazer um apelo, pelo menos retroagir, porque o governador teve aumento no início do ano, por que os servidores vão ter a partir de maio? Então vamos tentar amenizar essa injustiça e que esse aumento seja pelo menos retroagido. Não pode de qualquer coisa chegar aqui e tem que ser enfiar a goela abaixo do servidor, não. Então eu faço apelo ao presidente, aos deputados, que vamos, mesmo que seja aprovado hoje, vamos fazer um coro ao governador do estado para retroagir, porque aí sim ele está se comportando como servidor igual os demais. O governador tem aumento em janeiro e o servidor só vai ter a partir de maio. Isso chega, desculpa, mas parece, sei lá, é uma covardia. E se derem outro aumento aí, o governador, como tem um projeto que eu vi aí, mais 4,5%, o governador vai ter 11% de aumento, enquanto o servidor 4,5%. Então, eu só peço isso. Vamos retroagir, por favor. Eu acho que esse coro é um respeito aos servidores desse Estado. Deputado Marzinho. Obrigado, deputado Serginho, deputado João, depois deputado Tiago, depois deputada Camila. Presidente, só um encaminhamento em nome da nossa bancada. Para nós é uma tristeza grande, um reajuste abaixo da inflação. A inflação já é um absurdo. E naturalmente nos associarmos à luta dos servidores. A questão do retroativo é muito justo e muito importante. Então, assim, dentro dos limites do que a Assembleia pode fazer, eu acho que o retroativo é o mais acessível e mais fácil. Então, fica aqui com a nossa declaração. Nós achamos que o reajuste é baixo, mas não tem competência da Assembleia para aumentar o reajuste. Gostaria de votar com o capitão Assunção, mas tem uma Constituição que não permite, eu não fui eleito governador ainda, para mandar um aumento de 14%, 38% para cá. Mas só registrar assim, nós vamos fazer um voto favorável à antecipação e vamos fazer um voto pelo menos para o índice de reajuste da inflação, tá bom? Nossa bancada. Fazer a agenda. Tá. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento com a máxima vênia em respeito ao deputado Sérgio Meneghelli, quem faz o aumento do governador não é o governador, é esta casa, deputado Sérgio Meneghelli. Esta casa fez o aumento do governador, o governador vetou o aumento dele.
Então o governador não foi favorável ao aumento dele, o governador vetou o aumento. E nós aqui derrubamos o veto do governador para que os servidores que estão no topo das categorias, que estão no teto do executivo, o teto do executivo é o salário do governador, e nós derrubamos o veto do governador para que esses servidores não fossem penalizados com o abate-teto. Porque se a gente der um aumento aqui sem dar o aumento pro teto do governador, esses servidores, delegados que estão no topo da categoria, coronéis que estão no topo da categoria, e auditores fiscais e outros servidores, aqueles que exercem cargos de gestão, por exemplo, tem auditores que são subsecretários, que são gerentes da Secretaria da Fazenda, deputado Sérgio Meneghelli, e que quando vem um aumento desse como esse de 4,5 agora, eles acabam não recebendo nem um centavo desse aumento, porque fica tudo no abate-teto. Então, aumentar o salário do governador no início do ano, foi com foco nos servidores públicos. O governador vetou e nós derrubamos. Eu não estou aqui para debater o assunto, eu apenas queria esclarecer a Vossa Excelência esse ponto, para que a gente fique com a informação correta e aqueles que nos assistem fiquem com a informação correta de que o aumento do governador foi proposto por esta casa, ele vetou e nós derrubamos o veto para que os servidores públicos tivessem benefício. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos, que preside a Comissão de Justiça. Deputada Camila. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Antes de começar a minha intervenção, eu queria pedir para mostrar o registro das galerias e registrar a presença de várias entidades sindicais que estão em luta há mais de uma semana no Estado do Espírito Santo, cobrando diálogo do governo do Estado, Sim de Saúde, Sim de Enfermeiros, Sim de Judiciário, Sim de Públicos, Sim de Peritos, entre outras categorias, são mais de 24 categorias, associações, sindicatos, reivindicando um índice de reajuste digno e cobrando o diálogo do governo do Estado. Teve servidores, os da saúde, que foram aqueles que tiveram na pandemia, dando as suas vidas, dormindo na porta do palácio, cobrando o diálogo do governador, cobrando que fossem recebidos, e eu acho fundamental fazer esse registro. Como que se debate um índice de reajuste sem receber as categorias e sem dialogar com os servidores do nosso Estado? Faço questão de registrar também que o projeto de lei aqui chega tarde, porque nos anos anteriores eles foram votados no mês de fevereiro e abril, e agora ele chega em maio sem ter o retroativo dos meses anteriores e com um índice de reajuste que é o menor dado no último período, que sequer chega ao IPCA, que está em 4,6%. Nós não defendemos o IPCA, mas o índice apresentado pelo governo sequer chega ao índice do IPCA. A nossa cobrança desde o início, para além do diálogo, é também isonomia. Nós demos, e a Assembleia aprovou, para este ano um índice de reajuste de 6,7% para o governo do Estado, e que nós entendemos que deveria ter isonomia para os servidores públicos, garantindo no mínimo 6,7%, mas nós sabemos que as perdas que os servidores acumulam está em 14,38%, conforme registrado aqui no cartaz fixado na galeria. E há justificativas econômicas que possibilitam um índice de 6,7%, e eu quero ressaltar alguns dos argumentos econômicos. Primeiro, que a trajetória de arrecadação do Estado do Espírito Santo é ascendente, e nós temos um superávit de 400 milhões por mês, constantes na lei orçamentária que foi aprovada aqui na Assembleia. Nós temos uma relação entre despesa e receita de 79%, o que significa que o Estado tem condições econômicas para garantir um índice de reajuste digno para os nossos servidores. E, por fim, o Estado tem um endividamento negativo
justo e era justo reconhecer aqueles e aquelas que todos os dias atendem a nossa população, garantindo um serviço público de qualidade. Mazinho. Vou fazer uso da palavra, então, presidente. Deputado Calegari, depois deputado Coronel Wellington, depois deputado Irine Lopes. Calma, deputado Irine está na frente. Depois eu faço. Ser político não é fácil. Pelo menos ser político com responsabilidade. Eu quero deixar bem claro aqui, olhando para a galeria, para as galerias de servidores, porque eu sou servidor público. Minha esposa é servidora pública. Então, eu sei bem da responsabilidade que isso significa, porque afeta até o meu próprio orçamento. Só que eu não me elegi em cima de pauta de defesa desta ou daquela classe. Eu me elegi em cima de uma pauta de ideais do bem comum. Do bem comum. O bem de todos. Que é defender o servidor, é defender o pagador de impostos, é defender o microempresário, é defender o agricultor, é defender o trabalhador, é defender todos. Muitas vezes interesses contraditórios, muitas vezes interesses harmônicos. E não é fácil a nossa situação. Eu tenho dito a todos os servidores que me perguntam se eu estou do lado dos servidores. Eu estou. E as propostas que vierem favoráveis ao Estado do Espírito Santo serão debatidas e serão aprovadas. Quero dizer o seguinte: para mim seria muito fácil adotar a postura demagógica que eu vejo alguns colegas adotando. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e papapá, e pereré. E por que em tal momento é isso, em tal momento é aquilo lá? Mas eu acho o seguinte, tem que ponderar. Eu sou oposição ao governo. Não sou ligado ao Palácio Anchieta. Poderia ligar o botão do exploda-se. Só que esse botão do exploda-se, também aqui no estado do Espírito Santo, há 20 e tantos anos atrás, levou inclusive a servidor não receber salário. Levou inclusive à explosão das contas públicas. O que eu defendo? De um lado, responsabilidade fiscal. E essa responsabilidade tem que partir do governo, do executivo, que tem que vir com uma proposta que seja harmônica, que seja execuível, que esteja conforme o orçamento. E aí me desculpe o que a colega disse: os aumentos estão conforme a arrecadação de impostos. Mas nós sabemos que isso pode impactar inclusive a previdência futura. Mas concordo com o capitão Assunção quando diz que houve aumentos errados e exagerados para outras categorias. Então o que acontece? Eu vou votar a favor da proposta que está, não vou votar a favor da emenda do colega Assunção, não vou, apesar de ser do meu partido, mas acho que o governo deveria ter mais justiça na hora de elaborar a proposta. Mas não vou aqui ficar jogando para a plateia. Esse é que é o meu ponto de vista. Obrigado, deputado Calegari. Deputado Coronel Wellington, depois deputado Irine, depois deputado Polese. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pimenta no olho do outro é refresco, né, gente? A gente vê aí o Estado nota A em capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, que tem apenas 39% do orçamento gasto com pessoal, e a gente falando aqui que vai quebrar o Estado por conta de um aumento, um reajuste anual de 14,38%. Nós somos favoráveis à emenda do capitão Assunção. Nós achávamos que o governo, diante da saúde financeira, ele poderia até avançar ainda mais na valorização dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Afinal, são os servidores públicos os grandes responsáveis também por construir esse Estado nota A. Nós sabemos que, historicamente, os servidores públicos vêm tendo
cada vez mais uma diminuição do seu poder de compra, patrocinado justamente pelas essas políticas e essas defesas do Estado, ao invés de defender o servidor, que para mim está no centro de todo o serviço público, uma vez que o servidor, são os servidores que estão distribuídos nas várias políticas públicas nos todos os 78 municípios capixabas e prestam relevante serviço à comunidade capixaba. Então, diante do cenário, nós vamos apoiar a mensagem do governo que dá a revisão geral anual de 4,5%, uma vez que o bloco do próprio governo aqui, nós querendo ou não, eles vão aprovar essa matéria. Seria uma falta de senso da minha parte não apoiar, mas que nós sabemos que esse reajuste geral anual, ele tem um impacto de 30 milhões mês, e que o Estado do Espírito Santo pode muito bem retroagir os efeitos desse reajuste para os meses de janeiro. Na mesma repercussão financeira, dá um total de 120 milhões durante o quadrimestre. Isso por quê, gente? Porque o Estado do Espírito Santo teve um superávit real no ano de 2024, no índice de 18%, dando um total de aproximadamente 400 milhões mês. Não é possível que o governo não pode sensibilizar com os servidores públicos para dar o reajuste de 4,5%, que está bem aquém do que deveria dar e solicitado pelos servidores, liderados, inclusive representados pelos sindicatos e associações, mas que eles pelo menos retroagem ao início do ano, haja vista que a revisão geral anual, ela tem que ser dada em janeiro e não em maio. E o governo está sempre protelando, jogando para frente a revisão geral e ganhando esses meses. Então fica aqui nossa reivindicação ao governo do Estado do Espírito Santo para que façam esse retroativo a partir de 1º de janeiro. Obrigado, coronel. Obrigado. Nós vamos pedir ao governador o mesmo aumento que você deu quando foi prefeito para os servidores de UNA. Próximo deputado, deputado Irine Lopes. Deputado Irine. Senhor presidente, senhores parlamentares, quero cumprimentar fraternalmente todas as categorias que estão representadas e presentes aqui no plenário. Eu queria deixar bastante claro, já foi anunciado pelo nosso companheiro João Coser a posição da bancada do PT, mas eu gostaria de dizer algumas palavras. E essas palavras, obviamente, são dirigidas ao governador. Em primeiro lugar, é necessário conversar com os servidores públicos, porque são eles os responsáveis pelas políticas públicas na ponta. Não pode esquecer que o Estado é que é responsável pelas políticas públicas e pelo bem-estar da população. Mas não é o governador nem os secretários quem fazem isso. Quem fazem isso são vocês, que estão lá, atendendo na ponta, atendendo em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é possível a gente pensar numa reposição, num aumento salarial menor do que a inflação. As pessoas têm que comer, as pessoas têm que vestir, as pessoas têm gastos com saúde, as pessoas têm gastos com educação, manutenção das suas famílias, o transporte é caro, tudo é muito caro e o salário é muito baixo. Esse salário é baixo. Nos envergonha ter que votar a favor de um salário de 4,5%. Condição não é só porque uma maioria. Se trata de segunda questão que eu tenho insistido. E aí eu gostaria de pedir ao líder, ao nosso líder Dari Pagung, que é líder do governo, e o vice-líder Tiago Hoffmann, que levassem ao governo a necessidade de ter uma mesa de negociação permanente. Não é só discutir aquele salário naquele momento. Tem que acompanhar a inflação,
tem que reconhecer as perdas acumuladas, tem que reconhecer, tem que fazer acordos. Tem que fazer acordos com aquelas pessoas que sustentam o Estado capixaba. Então, assim, é inadmissível a nota A ter mais valor do que os servidores do Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputado Irina. Deputado Lucas Polés, depois deputado Alcântaro. Presidente, só afirmar minha posição. Eu, dentro do ponto de vista fiscal, também não concordo com o aumento de 14%, quase 15%. Acho que a gente tem que ter responsabilidade fiscal e esse é o papel do ordenador de despesa. Se a gente não está concordando com as decisões dele, de 4 em 4 anos tem eleição e a gente tem todo o direito de tentar mudar. Agora, na iniciativa privada, inclusive, a gente não vê aumento de 15%, pelo contrário, né? A galera está diminuindo o salário. Agora, eu não posso concordar com uma austeridade conveniente. Uma austeridade que só vale para o grosso das categorias e não vale para as elites. Quando a gente vê aqui, por exemplo, o defensor público ganha 11 mil de aumento, secretário ganha 8 mil de aumento, 10 mil de aumento, auditor ganha aumento, várias categorias ganhando aumento, governador acho que 11 ou 12%, e para o grosso ser menor que a inflação. Eu não vejo isso como justo. Tanto que eu votei contra os aumentos absurdos para as categorias da elite, mostrando que tem coerência no meu posicionamento. Votei contra todos esses aumentos absurdos, vou votar a favor desse aumento de 4,5%, acho que deveria ser maior que a inflação, acho que deveria ser um ganho real, mas eu fiz minha parte nas urnas, né? Eu votei em outro candidato a governador, eu não votei nesse. Agora, infelizmente, é aceitar a decisão que ele vai tomar. Deputado Alcântaro, depois deputado Denis Silva. Eu quero aqui destacar 2 pontos de forma muito breve para contribuir. Primeiro, que sou filho de servidor público estadual e é importante pontuar que, ainda na minha infância, eu vivenciei um tempo nesse estado em que meu pai sequer recebia o salário e a gente não tinha a previsibilidade que nós temos hoje. Então, o Estado do Espírito Santo hoje é privilegiado por causa de um arranjo institucional, de um arranjo administrativo. E aqui eu quero destacar que eu discordo ideologicamente do atual governo, mas tenho liberdade para reconhecer, isso é fruto de alguns anos. Hoje o servidor público estadual ele tem uma previsibilidade que o seu salário vai cair na conta no final do mês, deputado delegado Danilo. Por outro lado, eu só quero fazer a consideração, eu vou votar conforme o projeto, mas destacando 2 pleitos importantes. O primeiro é que ao menos fosse feito um reajuste no percentual em que nós aprovamos aqui, a Casa aprovou para o governo do Estado, para o governador do Estado, era o mínimo. E segundo, que é um pleito justíssimo, como já foi colocado por outros colegas também, que houvesse a retroatividade para que os servidores que já têm possivelmente um reajuste aqui aprovado abaixo da inflação, eles tivessem pelo menos mitigado esse prejuízo com a retroatividade até o início desse ano. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. É Denis Janete. A minha fala é rápida, presidente Mazinho. Eu, quando entrei nessa casa, eu fiz um juramento que eu jamais votaria contra servidor, contra quaisquer aumento que viesse para essa casa, Janete. Ah, mas Denis, você é favorável ao aumento? Não. Gostaria que fosse maior o aumento. Eu falei isso semana passada aqui, semana retrasada. Mas o que está proposto é 4,5. Então, assim, não vou votar contra, se eu votar contra, eu vou votar contra meus princípios. Mas o sentimento, não só meu e de todos dessa casa, que fosse maior, Emanuele. Mas não depende do Deninho. Se dependesse de mim, não tenho dúvida que seria maior o aumento aqui proposto que hoje. Então, só para deixar claro isso aqui, eu não vou apertar ali um voto não contra vocês. Tudo que vier para essa casa, que seja favorável, 1% ou 100%, eu vou votar favorável. Só para deixar bem claro, o projeto proposto aqui hoje é de 4,5. Não adianta ficar de blá 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 blá, porque vai ser 4,5. Calegari falou, Camila, Irine, João, eu gostaria que fosse maior também. Meu sentimento era esse.
Tentei dialogar em relação a isso também. Vamos continuar dialogando, Irene, João. Mas fique claro isso aqui, pessoal. Vocês servidores, eu não vou votar contra a quaisquer aumento, seja ele qual for. 0,5% ou 200%, eu vou votar favorável a vocês. Obrigado. Eu já anunciei, depois o deputado Denis e o deputado Janete. Ok, obrigada, deputado Mazinho. Eu quero agradecer o trabalho dos servidores públicos do nosso Estado e dizer que, como sindicalista, eu considero inadmissível não haver espaço para que os representantes das categorias possam estar discutindo com as esferas de governo para poder alinhar melhor essas questões de reajuste, de condição de trabalho, de melhoria na carreira, uma série de questões que inclusive estão em desvantagem no Espírito Santo quando a gente faz um comparativo com outros estados brasileiros. E uma referência a isso eu faço a perícia científica, que conseguiu esse espaço importante, que conseguiu essa conquista, porém ainda não conseguiu os recursos suficientes para poder regulamentar essa profissão importante para a elucidação de crime, para poder nos ajudar nos nossos procedimentos de segurança. E aos servidores públicos, a minha defesa é de que pelo menos, os representantes da categoria, os sindicalistas, sejam ouvidos, que eles possam ter assento com as esferas de governo e que, pelo menos, a inflação ela seja concedida, porque é inadmissível um reajuste que não contempla a inflação. Isso significa que esses servidores, durante o próximo ano, vão estar recebendo menos. E aí, quando ele vem falar de recomposição, de reposição de perda salarial, é por isso, é porque a inflação, ela não recompôs o salário dele e ele tem que pedir reposição mesmo. Isso é papel de trabalhador contra o patrão e não é diferente servidor contra o executivo, contra o Estado, quando estão nesse embate do capital contra o trabalho. Parabéns pela luta, contem com a gente aqui. Nós, se não tiver saída, nós vamos ter que votar nesse reajuste, porque a gente não tem uma outra proposta, mas eu vou continuar defendendo e espero que o governo tenha juízo, ouça os sindicalistas e que reveja a sua posição, podendo fazer este complemento posteriormente. Obrigado, deputado Janete. Encerradas as discussões, volto agora para a votação nas comissões reunidas e estou mantendo o parecer pela aprovação da matéria, pela constitucionalidade da legalidade sem emenda, tendo em vista que o percentual tem que ser encaminhado pelo Executivo para não tornar o projeto constitucional. Então, coloco a matéria em votação. Deputado Denilson Silva, como vota? Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Dari Pagung, substituindo a deputada Janete. Deputado Dari. Deputada Raquel, substituindo a deputada Raquel. Com o relator, deputado Thiago Hoffmann, substituindo o deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu voto com a minha emenda. Não, o parecer é sem emenda. Então, sob protesto, tendo em vista que o governo tem caixa para realizar esse reajuste conforme a nossa emenda, eu voto contrariamente. Contrário ao relator. Aspecto. Ok, 6 votos sim, 1 voto não na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a escolher os votos da Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Presidente, nós votamos conforme Vossa Excelência relator, com a emenda do Assunção. Não, mas a emenda já foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. O voto é sem emenda. Tá, então vamos acompanhar o voto de Vossa Excelência, mas também com a mesma manifestação do capitão Assunção. Acho que nós pode deveríamos... justificar o voto depois, Coronel. Tá, ok. Então vamos só votar. Com o relator, 9 votos sim, eu não devolvo a matéria ao presidente com a aprovação da matéria pela constitucionalidade da legalidade sem emenda, presidente. Aprovado nas comissões reunidas, coloco o parecer da comissão para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Segundo item da pauta, discussão única e regime de urgência, projeto de lei 249 da mesa diretora, que reajusta o vencimento dos servidores ativos e inativos, pensionistas da Assembleia Legislativa. Convoco a Comissão de Justiça
e Finanças, em caráter reunido, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, o item 2 da pauta é uma discussão única em regime de urgência para a lei 249/24 da mesa diretora que reajusta os vencimentos aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo no mesmo percentual, por ser reajuste, por ser revisão geral anual, no mesmo percentual do Governo do Estado. Coloco a matéria, avoco a matéria para a relatoria e coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e Finanças. Não tendo o que querer discutir, coloco em votação, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Denil Silva. Com relator, deputado Thiago Hoffmann. Com relator, deputado Dari Pagung. Dari. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado... Não, Janete. Deputada Janete. Com relator, 7 votos sim, não aprovado na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputado Thiago Hoffmann. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputado Engenheiro Esmeraldo. Engenheiro Esmeraldo, como vota? Com relator, deputado Danilo Baense. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Com relator, deputado Calegari. Com relator, deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Chambim. Com relator, acompanhou o parecer. 9 votos sim, nenhum não. O presidente aprovado também a Comissão de Finanças. Devolvo a matéria pela aprovação e pela constitucionalidade, presidente. Aprovado nas comissões reunidas, coloca a matéria para ser discutida em plenário. Visivelmente não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para a Estação dos Autógrafos. Terceiro item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 239/24 do Tribunal de Contas, que reajusta a tabela de vencimento, subsídio de servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas. Convoco nesse momento também, novamente, as comissões de Justiça e Finanças e designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, item 3 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 239/24, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que reajusta as tabelas de vencimento, subsídios dos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e outras providências, no mesmo índice, por ser revisão anual, tem que ser linear para o mesmo reajuste do Executivo. Coloco a matéria, avoco a matéria para a relatoria e dou parecer também pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação o deputado Deninho, com o relator, o deputado Thiago Hoffmann, com o relator, o deputado Dari Pagung, deputado Dari Pagung, com o relator, o deputado Lucas Polese, com o relator, o deputado Capitão Assunção, com o relator, a deputada Janete, com o relator, 7 votos sim, não aprovado na Comissão de Justiça, para escolher os votos, Comissão de Finanças, deputado Thiago Hoffmann, com o relator, deputado João Coser, com o relator, deputado Engenheiro Esmeraldo, com o relator, deputado Danilo, com o relator, deputado Adilson Espíndola, com o relator, deputado Calegari, com o relator, deputado Coronel Wellington, com o relator, deputado Chambinho, com o relator, eu também acompanho, 9 votos sim, não, devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade, legalidade e aprovação da matéria, presidente. Aprovado pela constitucionalidade e legalidade nas comissões reunidas, o item 3 da pauta coloca para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Quarto item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 247, oriundo da mensagem 0124 da Procuradoria-Geral do Estado, que reajusta a tabela de vencimento dos cargos administrativos do Ministério Público do Espírito Santo. Convoco nesse momento também as comissões reunidas Justiça e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, item 4 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 247/2024, oriundo da mensagem 01/24 da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que reajusta as tabelas de vencimento dos cargos administrativos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, também a revisão geral anual no mesmo percentual do Executivo. Estou avocando a matéria para a relatoria, estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica jurídica da matéria e aprovação. Coloco a matéria em discussão. Não tem nenhum deputado que quer discutir a matéria, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Deninho, com o relator, deputada Janete, com o relator, deputado Lucas Polese. Polese, como vota, Polese? Deputado Polese, como vota? Com o relator, deputado Thiago Hoffmann, com o relator, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputado Dari Pagung, deputado Dari, com o relator,
7 votos sim, não. Comissão de Finanças, deputado Thiago Hoffmann, correlator, deputado João Coser, correlator, deputado Gênesis Esmeraldo, correlator, deputado Danilo, correlator, deputado Adilson Espíndola, correlator, deputado Calegari, deputado Coronel Wellington, como vota, correlator, deputado Chambinho, correlator, deputado Calegari se encontra, Calegari, correlator, 9 votos sim, não, aprovado, parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação, presidente, da matéria, item 4. Aprovado nas comissões reunidas, devolvido aqui à mesa diretora, que devolve ao plenário para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para a extração dos autógrafos. Quero registrar que está conosco também aqui, fazendo o seu devido papel, a Geisa, que é do Sim de Saúde, representando aqui toda uma categoria. Então, nesse momento, finalizamos aqui a sessão extraordinária e, nesse momento, eu transfiro a presidência para o deputado Danilo Baense. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, boa tarde. Senhores e senhoras deputadas, nosso boa tarde a todos. Servidores públicos que se encontram nas galerias da Assembleia, uma boa tarde a todos. Todos os servidores públicos que pertencem ao quadro da Assembleia Legislativa, Deus abençoe vocês. Comunidade capixaba, é sempre um prazer estar aqui representando nessa Assembleia Legislativa, na qual nós temos aprendido muito. Nós gostaríamos de nos manifestar formalmente em reforço que nós já falamos, a necessidade do governo receber os servidores públicos para que não deixe esse assunto como está. Nós precisamos de construir um fórum permanente dos servidores públicos no Espírito Santo para que o governo não pegue todos os servidores de uma forma inesperada e encaminhe para cá, para essa casa, o reajuste que não é um reajuste condizente com a realidade do Estado, com a realidade que foi calculado por todos os sindicatos. Então, nós já falamos aqui em relação ao retroativo, que tem total pertinência do governo do Estado do Espírito Santo fazer o pagamento. Nós buscamos informações quanto à retroatividade, e nós temos que a repercussão financeira disso aí é muito aquém do que o governo tem arrecadado por superávit mensalmente. Então fica aqui registrado a nossa reivindicação para que o governo receba a liderança de todos os sindicatos e associações do Estado do Espírito Santo para que realmente promova um diálogo referente a esse retroativo. Nós sabemos, presidente, que diversos assuntos são pertinentes à Assembleia e nós gostaríamos de reivindicar, em nome de todos os servidores públicos militares da reserva remunerada, que o governo faça o encaminhamento para a Assembleia Legislativa, não nessa situação que está incluindo os militares, mas que os consecutivos reajustes anuais que ele tem dado, ele tem feito através de lei, e que ele retirou os militares estaduais da lei que é encaminhada anualmente para a Assembleia Legislativa, colocou na modalidade de decreto, só que ele não tem publicado os decretos de reajustes salariais dos militares. Então fica aqui a reivindicação em nome de todos os militares estaduais do Espírito Santo, que o governador já tem 3 anos que não manda o decreto, não edita o decreto, não publica o decreto para fazer um reajuste para os militares estaduais de conformidade que ele tem feito com os outros servidores públicos. Nós gostaríamos de postar aí o vídeo, por favor, um vídeo que nós colocamos, nós encaminhamos.
o vídeo. Mantimentos num super caminhão. E aí, pessoal, ó, aqui em frente ao posto Mob Dick, Almas Amigas, recolhendo aqui mantimentos num super dá uma caminhão maximizada nesse vídeo aí. que vai seguir para o sul. Vamos ficar até que horas? Vamos ficar até sexta-feira. Vamos ficar até sexta-feira, todo dia aqui, ó. Até o caminhão botar, né? Esse vídeo é relativo à técnica ali, Ok, não está conseguindo pessoal, ampliar. com Esse vídeo é certeza. relativo Quem puder, a um grupo até sexta-feira, Almas Amigas, que está pode com trazer, a pessoal. carreta Ó, até aqui em sexta-feira, frente ao posto Mob no Dick. posto Mob Dick em Vila Velha, recebendo doações de todo o Espírito Santo para serem encaminhadas ao sul do Brasil, onde aconteceu, infelizmente, aquela tragédia. Por favor, pode falar. Senhor presidente, eu acredito que esteja tendo um problema técnico lá. Ok. Esse vídeo aí, relativo a S010, que liga o balneário de Nova Almeida até Santa Cruz. Toda a extensão da via, em especial essa ponte aí que fica próximo ao Rio Preto, próximo à sede do SESC, que é muito visitado por milhares de pessoas anualmente, e nós temos ali a falta de manutenção, não só na S010, uma importante via de ligação para o litoral norte do estado do Espírito Santo, quanto também as vias de acesso ao público, de trânsito de pessoas, de bicicletas, por esse local. Como os senhores e senhoras podem observar, está totalmente deteriorado o local em que as pessoas utilizam para ser uma proteção de segurança para todas as pessoas que transitam naquele local. Então fica aqui registrado ao DER, ao governo do estado do Espírito Santo, que promova a manutenção dessa importante via pública chamada ES010, ligação entre Praia Grande e Santa Cruz. A próxima projeção é relativo à estação de tratamento de esgoto do município de Ibatiba. Nós fomos pessoalmente no local, a estação de tratamento de esgoto, na qual todos os moradores de Ibatiba, em especial desse bairro, têm sofrido com um mau cheiro terrível. Nós procuramos o encarregado, o engenheiro ambiental responsável pelo local, fomos informados de que existem os lodos, existe a matéria que é acumulada, a matéria orgânica que é acumulada em relação à filtragem da água e também as gorduras. Então, o material sólido, as gorduras e o lodo, eles ficam acumulados na estação de tratamento e a CESAM, ela tem a obrigação, não é da empresa que faz a manutenção da estação de tratamento, a CESAM tem a obrigação institucional de pelo menos a cada 5 dias, a cada 7 dias, ir lá no local e fazer o recolhimento desse material. Quando a CESAM não faz, esse material começa a exalar um mau cheiro terrível que tem dado inúmeras doenças na comunidade de Ibatiba, doenças respiratórias, e é uma falta de respeito à CESAM, que ganha recurso público, uma vez que ele trata a água, recebe, e agora passou a receber, inclusive, do esgotamento sanitário, um valor absurdo que deixa a comunidade de Ibatiba nessa situação. Nós temos problemas respiratórios graves acontecendo, sendo que essa casa, sendo que o governo do estado do Espírito Santo precisa tomar providências urgentes em relação a esse fato. Fica aqui registrado a nossa reivindicação, a nossa cobrança à CESAM para que semanalmente faça o recolhimento do material sólido, das gorduras e do lodo que é retirado diariamente do esgotamento sanitário do município de Ibatiba. Nosso muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Coronel Wellington, parabéns pela sua fala. Inclusive, Coronel, nós fizemos aí uma série de indicações também com relação àquela ponte lá em Nova Almeida, que a situação lá está complicada, muitos acidentes têm ocorrido, pessoas caindo daquela ponte lá embaixo, e é muito perigoso, viu, deputado Ari? Inclusive pessoas idosas e crianças, mulheres com crianças passando naquele local ali, então nós solicitamos providência o mais rápido possível. Com a palavra, deputado, pela ordem, deputado Dari. Presidente, como o tempo do Coronel Wellington encerrou, mas eu só gostaria de pedir o Coronel Wellington para entrar em contato com o nosso presidente da CESAM, o Muni, porque eu tenho visto que a CESAM está resolvendo os problemas de forma muito rápida. Eu, por exemplo, tive um pedido do município de Muqui, que estava acontecendo algo por falta de água lá no município de Muqui essa semana, e eu liguei para o Muni e resolveu no outro dia. Então, acredito que seria bom, né, que o deputado Coronel Wellington, que recebeu essa demanda, que procurasse a CESAM, através do nosso presidente Muni, para pedir essas informações, e com certeza a CESAM vai responder em tempo hábil. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Com a palavra, o deputado Calegari. Uma boa tarde a todos os deputados e deputadas dessa casa, a todos os servidores sem os quais o nosso trabalho não seria feito, a todos aqueles que estão na tribuna, bem como àqueles que assistem pela TV Alice. Bom, o que me traz aqui, em primeiro lugar, é comemorar que nesta tarde aprovamos o requerimento de urgência de nossa autoria e do nosso líder, Coronel Wellington, a respeito do projeto de lei, também de nossa autoria, de deputado Lucas Polese e de capitão Assunção, que proíbe a cobrança de cartão de vacinação, com a vacina, com a comprovação de vacina do Covid-19 em estabelecimentos públicos e privados, principalmente escolas, em todo o estado do Espírito Santo. Já passou da hora, caros colegas, que aprovemos essa lei aqui no estado do Espírito Santo. Para que fique claro, aqueles que não entenderam o que está em jogo, não existe no Brasil lei, não existe nenhuma lei que obrigue os pais a vacinarem os filhos. Não existe. O deputado Danilo Baiense, que é da área do direito, sabe disso. Porém, um pai pode, sim, ser eventualmente punido por abandono de incapaz, por maus tratos, se não vacinar os filhos. O Ministério Público pode entender que uma família que não vacine seus filhos com as vacinas contidas no calendário nacional de vacinação, aquelas vacinas mundialmente reconhecidas, rubéola, hepatite, coqueluche, né? Essas vacinas, se uma família não vacina os seus filhos, é óbvio que ela pode estar incorrendo em crime de abandono de incapaz. Então ela pode ser punida. Não existe uma lei específica, mas ela pode ser punida. Então as escolas normalmente cobram o cartão de vacina para auxiliar a saúde pública a fiscalizar isso. Só que daí se passou a um abuso covarde após a epidemia, porque veio o tratamento do Covid e surgiu um tratamento gênico que não pode ser chamado de vacina. E nós temos agora várias denúncias internacionais sobre o que está acontecendo, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, de vários problemas relacionados à trombose, a doenças, a insuficiência cardíaca, que crianças e adultos que tomaram vacinas como a da AstraZeneca, que o próprio laboratório reconheceu. Então veja bem, o tratamento gênico que não pode ser chamado de vacina, que pode trazer efeitos colaterais e que por isso não pode ser obrigatório, está sendo tratado como obrigatório em alguns lugares do Brasil. É isso mesmo. Começou com o governo Lula cometendo disparate, mais um dos disparates desse incansavelmente irresponsável governo Lula, do Luladrão,
que me coloca então esse tratamento gênico no calendário nacional de vacinas, de forma irresponsável. Ao fazer isso, o que ele fez? Ele deu a tal vacina do Covid a aparência de obrigatoriedade semelhante às verdadeiras vacinas. Aí o que aconteceu? Prefeitos mal orientados ou mal intencionados começaram então, e bem como membros do Ministério Público mal orientados ou mal intencionados, começaram então a fazer pressão sobre as famílias, sobre as escolas. E lá em Cachoeiro de Itapemirim, minha cidade, a Secretaria Municipal de Educação começou então a enviar cartas aos pais exigindo o cartão de vacina com todas as vacinas do calendário nacional, incluindo a vacina contra o Covid. Resultado, os pais estão desesperados, com razão. Qual pai quer colocar na corrente sanguínea do seu filho uma substância que ele sabe que pode causar futuramente insuficiência cardíaca, trombose e morte? Qual pai quer se arriscar isso? Eu falo, nem com uma arma apontada na minha cabeça eu faço uma desgraça dessa com uma das minhas filhas. Não há autoridade no Brasil e no mundo que me obrigue a fazer isso. E ainda ameaçam as famílias. Ameaçam as famílias dizendo que vão negar a matrícula, o que não pode, é inconstitucional, que vão entregar para o Ministério Público. Então essa lei, que sem dúvida será aprovada nessa casa, que sem dúvida faremos de tudo para ser sancionada, e se não for sancionada, daremos o outro jeito, vai acabar com esse abuso aqui no estado do Espírito Santo, caro deputado Danilo Baense, e dar aos pais, dar às famílias capixabas a segurança jurídica necessária para cuidar da educação e da saúde dos seus filhos, conforme não apenas as suas convicções, mas conforme o bom senso, conforme a boa saúde, e que nenhum ditadorzinho de plantão estabelecido em alguma secretariazinha, em alguma secretaria de educação do interior ou da capital, se sinta no direito de oprimir as famílias, impondo o uso de substâncias na corrente sanguínea de suas crianças. Que isso acabe imediatamente em nosso estado do Espírito Santo. Esse é o clamor das famílias capixabas. Que Deus abençoe o nosso pobre, sofrido e amado, querido estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Inclusive, deputado Calegari, na legislatura passada, nós tivemos muita dificuldade em apresentar um projeto de lei nesse sentido. Então, nós fizemos indicações aos 78 municípios, 78 prefeitos e também aos 78 presidentes das câmaras municipais, no sentido de que viabilizasse um projeto de lei municipal para que não fosse cobrado das escolas, porque estava, inclusive, proibindo a entrada de crianças na escola. Eu não fui vacinado, porque ela é uma vacina experimental, né? O meu pai sofreu de febre e paludismo por 15 anos, que é a febre amarela. Quando descobriram a vacina, ele tomou a vacina e nunca mais teve. Essa não, você tem que tomar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª. Então é experimental. Eu não tomei, meus filhos não tomaram e eu não deixo que ninguém tome lá em casa essa vacina. Obrigado, deputado Calegari. Fazer apenas um comunicado aqui, antes de passar a presidência do deputado Coronel Wellington, para que eu faça uso da palavra. Senhores deputados e senhoras deputadas, considerando ter ocorrido um equívoco na redação de expressão constante na emenda e no anexo 2, a que se refere o artigo 1º do autógrafo de lei referente ao projeto de lei 445/2023, de autoria do deputado Teodorico Ferraz, que denomina a rodovia Felipe da Paz, a rodovia estadual com início no entroncamento da BR-482, à altura da fábrica de cimento Nassau, até e término no entroncamento da S-486, município de Cachoeiro de Itapemirim. Considerando que no projeto original e no seu respectivo autógrafo de lei consta a expressão BR-482, quando o correto deveria ser S-482, por se tratar de rodovia estadual, determino com base no artigo 215 do Regimento Interno que seja realizada a devida correção, incluindo a correta redação no autógrafo de lei
e o seu envio imediato ao senhor governador do Estado. Sala de sessões, 7 de maio de 2024, presidente Marcelo Santos. Eu passo agora a presidência ao nosso deputado Coronel Wellington. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia. Eu quero saudar aqui os nossos peritos oficiais criminais da Polícia Técnica Científica, da pessoa de Antônio Tadeu Nicoletti, que é o presidente do Sindicato dos Peritos. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês sabem, Tadeu, que nós lutamos pelos salários aqui desde 2019, desde o primeiro dia do nosso mandato, colocando inclusive que hoje um perito do Estado do Espírito Santo recebe já com os reajustes pouco mais de R$7 mil, enquanto em Roraima esse mesmo profissional recebe um salário inicial de mais de R$29 mil. Então temos lutado muito, mas hoje votamos por esse aumento não, essa pequena correção que não chegou nem à inflação, votamos favoravelmente, porque se nós deputados votássemos contra, aí não teríamos reajuste nenhum. Então, parabéns pela luta, Tadeu, parabéns a vocês, peritos aí pela luta, estamos sempre à disposição. Presidente, ontem nós falamos sobre o problema do trânsito em Guarapari, e no final de semana, presidente, ocorreu lá um acidente onde uma criança em cima da calçada foi atingida por um veículo, deputada Janete. Tivemos também, lamentavelmente, uma senhora, quer dizer, uma jovem senhora alcoolizada que atropelou e matou um morador de rua, dormindo. Fato lamentável. Hoje, Coronel Ed, tivemos mais um acidente com moto, com vítima fatal em Guarapari. Então eu conclamo mais uma vez o nosso comandante da Polícia Militar lá em Cachoeiro de Itapemirim, em Guarapari, para que faça fiscalizações contínuas no município. Eu já parabenizo o trabalho que vem sendo feito pela Polícia Militar em Guarapari, como fiz ontem, mas precisamos de mais fiscalização para que fatos como esse sejam evitados. O outro assunto, presidente, que nós vamos abordar hoje, uma situação crucial que afeta a vida de todos em Guarapari, a mobilidade urbana. Este é um tema que merece atenção urgente, pois impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores e o bem-estar dos visitantes que escolhem nossa cidade como destino. Guarapari, com seus 124 mil habitantes, enfrenta um desafio significativo em relação ao número de veículos em suas ruas, com 87.323 veículos registrados, incluindo 42.975 automóveis e 22.731 motocicletas. Percebemos claramente que a proporção de veículos por habitante é elevada, com um veículo de 2 rodas para cada 5 residentes. Essa dinâmica contribui para congestionamentos frequentes e desafios na questão do tráfego. Além disso, Guarapari é uma cidade que recebe um grande número de turistas, especialmente durante o período de festividades como o Réveillon e o Carnaval, quando a população temporária pode alcançar impressionantemente a marca de 1 milhão de pessoas. Essa sobrecarga sazonal amplia ainda mais os problemas existentes de mobilidade e estacionamento naquela linda cidade. Falamos em estacionamento. Outro grande obstáculo que enfrentamos é a disponibilidade de vagas. Embora haja implementação do sistema de estacionamento rotativo em várias áreas fundamentais, como Centro, Areia Preta, Muquissaba, Praia do Morro, Setiba, Peracanga e Bacutia, sabemos que esse serviço tem sido marcado por problemas frequentes. A gestão de estacionamento rotativo precisa ser mais eficaz para atender às necessidades da população local e dos visitantes, garantindo que não enfrentem dificuldades injustas ao acessar este serviço. É fundamental que busquemos soluções inovadoras e sustentáveis para melhorar a mobilidade
mobilidade urbana em Guarapari. Precisamos investir em alternativas viáveis que garantam um tráfego mais fluido, reduzam os tempos de deslocamentos e criem um ambiente mais seguro para todos os usuários das vias públicas. É preciso que o Transcol esteja efetivamente disponível para a população, visto que Guarapari faz parte da região metropolitana, presidente, e o Transcol vai apenas até Setiba. As pessoas têm que seguir a pé ou pegar um segundo coletivo. Nossa visão é clara, queremos uma cidade onde a mobilidade não seja um obstáculo, mas sim um facilitador do desenvolvimento, da qualidade de vida e do turismo. Para alcançar essa visão, é essencial que trabalhemos em conjunto, promovendo a colaboração entre autoridades locais, setor privado e comunidade, para implementar medidas concretas e eficazes. Só assim, presidente, poderemos transformar Guarapari em uma cidade modelo, onde a mobilidade seja sinônimo de progresso e conforto para todos os seus habitantes e visitantes. Guarapari é referência nacional e internacional no turismo, razão pela qual, no verão e nas festividades de Carnaval, Réveillon, nós temos ali mais de 1 milhão de pessoas daquela linda cidade. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra, Vossa Excelência. Parabéns, deputado delegado Danilo Baense, pela preocupação, pelo interesse e responsabilidade para com todo o Espírito Santo, em especial o município de Guarapari. Nós sabemos que a mobilidade urbana daquele município, que é um polo do turismo nacional, muitas das pessoas de fora do estado, eles conhecem Guarapari e não conhecem a capital do estado do Espírito Santo. É muito importante a sua intervenção como pré-candidato e futuro prefeito daquela cidade, que tenha interesse e que tenha esse olhar, porque a questão da mobilidade é fundamental para garantir o direito de ir e vir com segurança, não só para todos os munícipes, como também para as pessoas que transitam por Guarapari ou sazonalmente vão lá na época de feriado, final de semana e férias escolares. Assim como também eu tenho certeza que Vossa Excelência está muito preocupado com relação à infraestrutura de todo o município, não só da sede, mas também com os bairros periféricos. Prova disso que Vossa Excelência trouxe aqui hoje uma líder comunitário que deu um testemunho histórico na Assembleia Legislativa em relação ao abandono que aquele município está tendo, próximo aqui ao pedágio de Vila Velha. Então fica aqui registrado nossos parabéns e nosso elogio à postura de Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao deputado delegado Danilo Baense. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Hoje nós tivemos uma importante sessão na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado para tratar do problema, inclusive, das pessoas desaparecidas. E aqui esteve uma senhora que é presidente de uma ONG do Vale do Sol e que trouxe aqui um depoimento que é até constrangedor, né, deputado Coronel Wellington, para se ouvir. Tamanha a violência contra a mulher, contra a criança, deputada Janete, inclusive criança de 8 anos sendo estuprada e vários feminicídios naquele bairro Vale do Sol, bairro muito importante. Nós vamos, inclusive, fazer algumas gestões junto às autoridades, Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura, atendendo até requerimento aqui do deputado Teodorico Ferraço. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputado Lucas Polese. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra, deputado Alcântara Filho. Não respondendo, com a palavra, deputado Tiago Hoffmann. Não respondendo, com a palavra, deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputado Danilo, deputado Wellington, Coronel Wellington, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero fazer uso da tribuna nessa tarde para também trazer a minha solidariedade a todas as pessoas que estão vivendo essa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Um estado próspero, promissor,
palco de diversas batalhas de libertação pela democracia, de movimento separatista, um povo muito guerreiro, um povo bonito e muito trabalhador, empreendedor por natureza e que passa por esse problema grave. Eu fiquei completamente arrasada com cada notícia, cada cena de destruição que a gente está vendo pelas redes sociais, pela TV, e me lembrei muito do episódio que aconteceu aqui na nossa região sul do estado, envolvendo mais o Caparaó, onde a gente viu os destroços da chuva que devastou Mimoso do Sul. E imaginar toda aquela situação dramática de Mimoso do Sul, ampliada, mas muito mais vezes acontecendo no Rio Grande do Sul, porque lá não acometeu apenas um município, acometeu a grande Rio Grande do Sul e vários municípios importantes daquele estado. É muito triste, são centenas já de pessoas mortas e muitos desaparecidos. Imagino quantos animais foram arrastados pelas águas. Muitos, graças a Deus, estão sendo resgatados. Agora mesmo eu estava vendo na rede social um senhor que foi resgatado e ele emocionado quando o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar 4 cachorros dele. Então quem tem animais é que sabe, os cavalos, né, os cachorros, os gatos, que não tem muito como se proteger, não tem como se agarrar em árvores e que são carregados pelas chuvas. São vários animais que estão com tutores que estão ajudando lá nesse momento de resgate. Nós aqui do nosso estado está havendo uma mobilização muito grande. Agora mesmo em Vila Velha tem uma carreta arrecadando água no posto Moby Dick. E no estado várias localidades estão se movimentando para poder estar fazendo arrecadação para mandar para o Rio Grande do Sul. E eu apelo para a solidariedade dos servidores dessa casa, dos capixabas que quiserem também vir aqui fazer suas entregas ou fazer entregas no Corpo de Bombeiros, nosso Corpo de Bombeiros aqui na sede, onde tem uma quadra enorme. Nós também levamos, o Corpo de Bombeiros solidário está levando para o Rio Grande do Sul. O nosso governador do estado prontamente, desde sexta-feira, já mandou, deputado Wellington, mandou 26 militares, bombeiros militares, também com expertise em resgate para o Rio Grande do Sul. 2 caminhões, são equipamentos que eles filtram a água, purificam a água, são mais de 1.500 litros por hora filtrados constantemente para poder estar melhorando, purificando essa água que precisa ser disponibilizada para esse pessoal que hoje, em muitos lugares, está sem acesso, está sem água, está sem alimento por conta dessa catástrofe que se abateu pelo Rio Grande do Sul. Então eu quero fazer esse apelo ao povo do Espírito Santo, à solidariedade capixaba, para se levantar mais uma vez em favor de nossa população, do povo do Rio Grande do Sul agora, né, que está vivendo esse momento dramático. A outra questão também que quero falar nessa tarde é sobre o evento que estive ontem em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa daquele estado, deputado, como presidente da CIP Rio Doce, junto com meu colega Leleco, que é o coordenador geral da CIP Rio Doce no estado de Minas Gerais. Aqui no estado do Espírito Santo nós temos o deputado Lucas Escaramuça e nós debatemos sobre a proposta de repactuação da Vale, pela Vale e pela BHP Billington, que foram as empresas junto com a Samarco, que responsáveis pelo desastre da barragem de Fundão no município de Mariana, em Minas Gerais, que despejou na foz do Rio Doce e no nosso litoral mais de 400 mil litros cúbicos, mais de 40 mil litros cúbicos de rejeito, de lama e rejeito de minério de ferro, propriedades inteiras. Nós temos uma propriedade grande em Linhares e tantas outras que produziam cacau e que hoje não consegue colher um fruto de cacau porque o solo ele ficou infértil e precisa dessa reparação. A Vale, ela se propõe
a fazer essa repactuação, mas ela não quer fazer esse reparo na calha do Rio Doce e nas propriedades. Sem a obrigação de fazer os reparos, não tem a possibilidade de repactuação. E também a repactuação sem os atingidos participarem dela, ou representantes atingidos participarem delas, certamente não será uma repactuação justa. Por isso, nós somos contrários à repactuação. O Estado do Espírito Santo não assinou a proposta de repactuação, não aceitou e não assinou, junto com a União, que também não aceita a proposta de repactuação proposta pela Vale, que não atende aos interesses do Espírito Santo. Felizmente, na Justiça Federal, o nosso Estado, e aqui eu quero parabenizar o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, conseguiu, no dia 24 de abril, fazer com que o litoral do Espírito Santo fosse reconhecido como impactado. O rio, nós aprendemos isso desde criança, ele corre para o mar. A Foz do Rio Doce é em regência, e a Renova entrou na Justiça, pasmem, isso é só no Brasil, entrou na Justiça e tem 8 anos que nós brigamos para que o nosso litoral seja reconhecido como impactado, da Serra até Conceição da Barra, porque é onde pelo menos diretamente houve esse impacto, sabendo que indiretamente o litoral do Espírito Santo está todo impactado, mas diretamente da Serra à Conceição da Barra não há o que se contestar, e felizmente a Justiça determinou que o Espírito Santo, que o nosso litoral da Serra até Conceição da Barra, ele seja contemplado com a repactuação, porque ele é um litoral atingido, e tanto é que os camaroeiros estão tendo dificuldade de voltar para a pesca por conta da proibição da busca do camarão nessa região, devido ao impacto ambiental que nós sofremos. Então fica aqui o nosso registro. Nós fizemos uma audiência pública, um debate público muito valoroso ontem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que durou mais de 10 horas de debate, um debate acalorado, que envolveu tinha muitas pessoas dos mais diversos municípios de Minas Gerais impactados. Tivemos gente de Aimorés até o Vale do Aço, que vai um pouco mais acima, mas todo o pessoal do Vale do Rio Doce esteve nesse debate. E vamos fazer um aqui na Assembleia também. Nós estamos nos preparando para brevemente fazer um debate público aqui na Assembleia, envolvendo a população capixaba atingida por esse desastre ambiental de proporções inigualáveis e que precisa ser reparado. Nós não aceitamos que os atingidos não sejam reparados adequadamente e com justiça, e também que o nosso Rio Doce não seja desimpactado, ele precisa ser reparado, assim como também as propriedades que eram agricultáveis e que deixaram de ser produtivas por conta desse impacto ambiental. Enquanto isso não for resolvido, fica difícil aceitar essa negociação com a Vale. Parabéns, deputada Janete, pela defesa do meio ambiente, em especial das atividades produtivas que são executadas no Espírito Santo, em especial na região atingida pelo rompimento da barragem. Nós convidamos o deputado Deninho para fazer uso da palavra. Não respondendo, convidamos o deputado Dari Pagum para fazer uso da palavra. Não respondendo, convidamos o deputado engenheiro José Esmeraldo para fazer uso da palavra. Não respondendo, convidamos o deputado Teodorico Ferraço para fazer uso da palavra. Não respondendo, nós gostaríamos de parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça pelo encaminhamento do projeto de lei número 13/2024, que altera a redação do artigo 7º da Lei Complementar número 566, de 21/7/2010, e da outras providências, instituindo a Secretaria de Precatórios, subdividida em Coordenadoria de Processamento de Cálculos e Coordenadoria de Registro, Pagamento e Gestão de Contas de Precatórios. Nós temos esse assunto em pauta aqui no Estado do Espírito Santo.
na qual aproximadamente 80 mil servidores são credores do precatório. Nós somos presidente de uma frente parlamentar em defesa do precatório da trimestralidade no Estado do Espírito Santo, e essa criação, essa legislação, nós gostaríamos de parabenizar nessa oportunidade o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por essa iniciativa, que nós entendemos viáveis. Inclusive sugerimos ao governo do Estado do Espírito Santo para criar uma secretaria, uma seção específica para tratar desse tema com os servidores credores do precatório da trimestralidade no Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será solene, hoje, às 19 horas, em homenagem ao Dia Estadual do Líder Comunitário, conforme requerimento do deputado Tiago Hoffmann, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão. Fiquem todos com Deus. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. Foram 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária, e os deputados aprovaram 4 projetos de lei que tratam de reajustes salariais dos servidores públicos, do Executivo, do Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Todos vão receber um reajuste de 4,5%. E ainda, na sessão de hoje, no expediente da primeira sessão, que foi a ordinária, começou a tramitar, foi lido e começou a tramitar o projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.